Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Bagunça Nunca Mais, onde eu falo sobre como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e o tema de hoje é o que fazer quando só você quer organizar a casa. E agora, hein? O que será que vai nessa cabeça quando você quer organizar a casa? E aí as outras pessoas da casa não querem organizar, não pensam da mesma forma que você. Que é quando você quer organizar a casa e as outras pessoas não querem organizar com você. Eu não estou a falar sobre aquela manutenção do dia a dia em que todos colaboram e às vezes também não querem colaborar, né, com aquela manutenção do dia a dia. E geralmente acaba sempre ficando para a mamãe. Tem sempre assim uma pessoa que é aquela que acaba levando tudo às costas, né? Mas eu não estou falando dessa manutenção do dia a dia, mas sim daquela organização profunda que vai impactar toda a casa e logo também vai impactar todas as outras pessoas da casa, porque é uma organização profunda. Mesmo quem não participe nessa organização também vai ser impactado por essa organização. Por isso que quando a gente decide fazer essa organização, ou quando a gente quer, antes de decidir, a gente faz ali aquela, assim, aquela exploração para ver se as outras pessoas vão aderir ou não, etc. E aí, na maioria das vezes, é frustrante, porque as outras pessoas não querem participar, porque não estão ali no mesmo comprimento de ondas que você, na mesma vibe, na mesma sintonia que você. Então, neste episódio, eu vou te dizer o que fazer quando se quer organizar a casa e as outras pessoas da casa não estão aí nessa sintonia que você gostaria, na mesma sintonia que você, querendo organizar a casa também. E aí, deixa eu te contar um segredo. E o segredinho é que isso, que você não está sozinha, que isso acontece na maioria das casas. Então, isso acontece na maioria dos casos. Geralmente, quando a gente decide organizar, nós estamos num momento diferente, porque a gente está passando por um processo diferente. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu momento, está ali com preocupações diferentes, com coisas diferentes, com momentos diferentes, situações diferentes, mesmo vivendo no mesmo teto, mesmo vivendo na mesma casa, mesmo compartilhando as coisas, todas as coisas do dia a dia juntas, as suas preocupações são diferentes das preocupações das outras pessoas e cada pessoa tem o seu momento, né? Então é muito difícil conciliar ali esse momento da organização da casa, de uma organização profunda, que é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que tem que tirar tudo do lugar. Geralmente, quando decide, é só uma única pessoa que quer fazer isso em casa. Então, não se preocupe que isso é a coisa mais comum, que é uma coisa que acontece na maioria dos lares. E aí, no meu caso, por exemplo, para você, só para você saber, isso também aconteceu comigo. Quando eu decidi organizar a casa, o meu marido ele não aderiu à organização. Ele imagina nem pensar que ele iria organizar a casa, ou que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido de organização da casa, até porque a gente tem uma pessoa que ajuda na casa, que trata das coisas da casa, que cuida da casa. Então, geralmente para os homens é assim mais impensável, né? Uma pessoa, um homem que a maioria dos homens eles não levam isso assim, isso da organização assim com a mesma seriedade que as mulheres levam, porque as preocupações são outras. É justamente por isso, não significa que ele não dá importância, ele até gosta e ele até se sente bem com a organização. Quando a gente faz a organização, eles sentem bem. Só que eles não identificam isso dessa forma, porque eles estão com a cabeça em outro lugar. Então, eu vou te falar aqui hoje como lidar com esse tipo de situação. Como não ficar achando que isso está acontecendo só com você, porque isso acontece na maioria dos casos. Então, o mesmo aconteceu com uma das pessoas que eu ajudei também. E aí, no meu caso, né, quando que eu tive que meter as caras, tive que fazer sozinha, e aí, só que aí o que que aconteceu? Que foi bem interessante, foi bem legal, foi que quando ele me viu mexendo nas coisas, quando ele me viu tirando tudo do lugar,
Aí ele não conseguiu ficar indiferente a isso. Ele próprio começou a fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas sem assumir, sem dizer eu vou entrar na organização com você, eu vou fazer. Às vezes a gente não precisa assim. Olá, Adriana, tudo bem? Então, e aí tá a minha maninha Silvia também tá aqui, um beijo. Então, aí, quando ele me viu tirando todo o lugar assim, aí ele começou também a fazer as coisinhas, mesmo que, obrigada, mesmo que não assuma, falar assim, eu vou entrar na organização, eu vou fazer a organização com você, a gente não precisa também dessa resposta, a gente vai vendo depois nas ações. Mesmo que não assuma, que não diga que vai organizar, a pessoa acaba organizando, acaba entrando ali naquele, porque é contagiante, é uma coisa, todo mundo tem um ditado que diz, né, que você é o exemplo. Então, quando você faz algo, e aí você acaba quase que, tipo, você acaba contagiando, da mesma forma que quando você chega feliz, quando você chega alegre, quando você chega bem, você contagia as outras pessoas também com a sua felicidade, com a sua alegria. Da mesma forma que também, se você está bem alegre, de repente você chega assim num ambiente que está muito mal e que você não sabe por que de repente você começa a se sentir assim sugada, isso também acontece. Então, vamos levar essa energia da organização quando você começa a tirar tudo do lugar, quando você começa a mexer nas coisas, as coisas começam a se movimentar também, e aí as coisas começam a acontecer e começam a fluir e ir a seu favor. E aí o mesmo aconteceu também com uma das pessoas que eu ajudei, que aí o filho e o marido, eles não queriam participar na organização. Na verdade, ela não achou assim muita abertura, acho eu, pelo que eu percebi, não achou assim muita abertura para falar sobre isso, porque isso é algo assim mais de mulher, que geralmente são as mulheres que têm essa iniciativa. Olá, Edi, tudo bom? Então, e aí o mesmo aconteceu com ela, né? Eles não queriam fazer assim, tipo, não era muito a onda deles, né? Não era muito a praia deles, né? Só que aí, quando ela começou a mexer nas coisas, quando ela começou a movimentar as coisas em casa e a fazer as coisas, o que que aconteceu? Eles começaram a fazer melhorias na casa. Então, tudo aquilo que eles começaram a ver que não estava assim muito bem e que ela começou a tirar as coisas do lugar e movimentar e mostrar que a gente acaba falando também, né? Eles não estão ali indiferentes vendo a gente fazer as coisas e passam como se fosse transparente. Não, isso não acontece, porque vê que realmente está fazendo uma movimentação e as coisas estão ficando melhor. E aí eles próprios até ficam curiosos e aí começam a surgir algumas coisas, algumas, por exemplo, no caso dela tinha lá uns candeeiros que eles já estavam para colocar há algum tempo. E aí eles tomaram iniciativa e começaram a colocar os candeeiros na cozinha, que era assim num balcão, e aí contrataram até uma pessoa para colocar gesso lá para ficar bonito, assim como eles mexeram no teto. E aí uma coisa foi puxando a outra. Era o suporte da TV, era um armário da cozinha, era a maçaneta que acho que a maçaneta não estava funcionando lá, não estava funcionando muito bem. Foram coisas assim que aí eles começaram a fazer também coisas, várias outras coisas juntamente com ela na casa e as coisas começaram a fluir, mesmo que as pessoas não assumam de partida que querem que querem participar na organização, elas acabam participando quando elas se dão por elas, já estão lá fazendo as coisas. E aí, na hora que a gente pensa assim em organizar, quando a gente se coloca nessa situação, que eu já estive nessa situação, essa pessoa que eu ajudei também já esteve nessa situação, que é dar o primeiro passo. Quando a gente decide organizar, quando a gente quer organizar e quando decide organizar, dá aquele primeiro passo na direção da organização, que é realmente colocar em ação, colocar em prática, aí eu sei que dá aquele medinho, porque deu medinho em mim, deu medinho nela, e aí aquele medinho das outras pessoas não quererem participar e nós nos sentirmos sozinha na situação, tipo, eu vou organizar a casa toda porque para você realmente ter uma organização eficiente, que funcione, que resulte, que você não precise ficar organizando de novo, que organize só uma vez, então, para organizar uma única vez, você precisa fazer uma organização eficiente. E para isso, você precisa passar por todas as coisas da casa. Então, são muitos questionamentos que surgem aí nessa hora. Quando você se vê sozinha para fazer isso, a casa toda, de repente você começa a se questionar.
Ai, será que isso vai resultar mesmo? Ai, será que isso vai durar mesmo? Será que vai ser para sempre mesmo? É uma única vez que eu vou organizar ou vai ser como das outras vezes? Outra coisa, será que eu vou conseguir fazer sozinha? Porque se você está sozinha, você se sente sozinha, aí você começa a se questionar: será que realmente você vai conseguir fazer sem a ajuda dos outros? E se eu fizer e eles bagunçarem? E se eu fizer? Então, tem muitos e se. Então a gente fica ali meio que naquela corda bamba ali. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Pois saiba que você não está sozinha, que isso acontece com a maioria das pessoas que decidem organizar a casa. E pode ter a certeza absoluta que nesse exato momento existem milhares de mulheres, porque esse método que eu ensino, ele é um método que já foi feito por milhares de mulheres e eu estive com mais de 100 mulheres na certificação e que todas contavam as experiências que teve. Então, a maioria delas também decidiram fazer sozinho. De repente, foi engraçado que teve o marido de uma delas que falou: nossa, eu tô sentindo que a casa tá assim diferente, né? Porque é daqueles, às vezes, como eu disse, eles estão em outro momento, com a cabeça em outro lugar, não tá pensando em organização da casa. Isso é impensável para a maioria dos homens, a organização da casa. Então, ele de repente, uma vez chegou em casa e falou assim: nossa, eu tô sentindo, tem qualquer coisa diferente aqui. E ela, como assim tem qualquer coisa diferente? Tá tudo diferente, tá tudo, eu modifiquei tudo, as coisas, é uma nova casa. E ele, nossa, bem que eu senti, assim, só que é assim, uma coisa assim muito, entendeu? Então foi engraçado, todas demos muita gargalhada, porque a maioria das pessoas que estavam ali tinham passado por isso, quer dizer, não por isso, mas por coisas similares, que os homens não queriam organizar a casa, né? Então foi a gente que teve que tomar a iniciativa, fomos nós que tivemos que chegar à frente, fomos nós que tivemos que decidir e dar o próximo passo. A partir daí, quando a gente dá o passo, aí as coisas modificam. Mesmo uma pessoa mais distraída do mundo, que era no caso, como no caso do marido dessa pessoa, depois ele notou a diferença, ele sentiu, tô sentindo que a casa tá diferente, tem qualquer coisa aqui que tá diferente. E, e uma das piores coisas que, quando a gente fala nesse tema de querer organizar a casa e as outras pessoas não quererem organizar a casa com a gente, é a gente ficar dependendo de outras pessoas. Aí, quando a gente fica, e principalmente dependente de pessoas que não estão alinhadas com aquilo que a gente quer. Se eles estão em outro momento da vida deles, estão pensando em outras coisas, tem outras coisas para se preocuparem e que são prioridades na vida deles, então se a gente ficar dependente e ficar à espera que isso aconteça, que eles resolvam de repente acordar um dia e decidir organizar finalmente, fazer aquilo que você quer organizar juntamente com você, se você ficar à espera disso, sabe quando é que você vai organizar sua casa? Sinto lhe informar, mas isso nunca vai acontecer, porque é muito difícil duas pessoas estarem ali em sintonia quando se diz em organização da casa. Uma coisa é quando você fala, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma atividade, uma caminhada. E mesmo assim, às vezes as pessoas não estão. Eu quero fazer uma caminhada, ele quer fazer boxe, entendeu? Então, não fique à espera não fique dependente dos outros. Portanto, se você quer mudar, você tem que se responsabilizar por aquilo que você quer. Quais são os resultados que você quer? Se você quer determinado resultado, aí você tem que focar naquilo que você tem controle, não focar naquilo que você vai ficar dependente de outra pessoa que está fora de você. Você consegue fazer aquilo, eu consigo decidir, por exemplo, eu tenho aqui essa garrafinha d'água, eu pego ela e eu quero mudar ela de lugar. Eu tenho controle sobre isso. Agora, eu não tenho controle que outra pessoa venha e coloque essa garrafinha no lugar que eu quero. É só um exemplo simples assim para você entender. Então você tem que focar naquilo que você tem controle. Se você quer qualidade de vida, se você quer uma casa melhor, se você quer ter uma vida assim mais relaxante, mais aconchegante. Então você tem que decidir que é isso que você quer e o que que você tem que fazer para isso acontecer. E aí vai e faz. O lugar onde você está hoje nada mais é do que as escolhas que você fez. Então, quando a gente deixa nas mãos de outras pessoas, a gente está deixando também os resultados que a gente tem
na mão de outras pessoas. Então, pega essa responsabilidade para você e aí você é que decide como é que você quer que seja para você. A partir daí, você vai acabar influenciando as outras pessoas também. Porque quando você tá bem, quando você se sente bem, quando você transmite isso, as outras pessoas acabam vendo também e acabam querendo isso. Porque se você tá tão bem, então você acaba contagiando as outras pessoas. Então, por isso, o que que eu fiz? Eu preparei aqui um passo a passo, que aí com coisas que você precisa fazer, claro, se você quiser, né? Então, se você quiser avançar para a organização da sua casa sem ficar dependente de outras pessoas, eu preparei aqui um passo a passo para você seguir e aí que aí você vai conseguir ter os resultados que você tanto deseja, que é ter uma casa mais clean, uma casa mais gostosa, uma casa que você queira voltar para ela, que sinta prazer em voltar para casa e abrir as portas e entrar, não chegar em casa e já ver aquele mundaréu de coisas para fazer ou coisas espalhadas e já ficar desanimada porque chegou em casa e tem um monte de coisas para fazer e que você vê coisas que não vão te deixar relaxar, que não vão te deixar assim de bem com a vida. Então, você vai transformar uma casa que te suga as suas energias numa casa que te dá prazer, numa casa que você sente feliz, que você se sente bem, que te acolhe, que te apoia na sua rotina. Então, para você sair desse impasse aí de ficar à espera dos outros, para você ganhar a sua independência, na verdade você vai ganhar a sua independência. Então eu vou te falar o que que você vai fazer, quais são os passos, mas claro, sempre respeitando as outras pessoas que estão em casa e sempre conscientizando elas também daquilo que você quer. Então o primeiro passo é o quê? É colocar em pratos limpos. Nada melhor do que colocar em pratos limpos, que é deixar claro para todos em casa o que que você quer, que você quer organizar a casa. E aí, o que que você vai fazer? Você vai mostrar o quanto isso é importante para você. E aí você vai dizer com todas as letras e com firmeza que você adoraria que eles participassem, não impondo coisas, mas sim mostrando o que é importante para você. Quando a gente mostra algo que é importante, aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que estão com a gente, as pessoas que convivem com a gente, se elas convivem com a gente é porque elas amam a gente, então elas vão respeitar isso. E aí elas vão. Só que aí você tem que dizer com firmeza, não é dizer assim brincando, ah, eu queria tanto, não sei o quê. Ou então, por exemplo, ou com tom de brincadeira, ou se levando para o lugar de vítima, ou tentando impor as coisas a toda força. Dessa forma não vai funcionar. Você tem que clarificar e deixar claro o que é importante para você, o que que você quer, e a partir daí as pessoas é que vão decidir se elas querem ou não. Você não pode encurralar elas, encostar na parede e dizer assim que eu quero, etc. Ou porque isso vai gerar conflito e não vai ser legal entre vocês ter essa carga, esse peso assim de você responsabilizar as outras pessoas por aquilo que você quer. Então você deixa claro, você fala com firmeza, sem aquele tom de brincadeira, sem se colocar no lugar de vítima. E aí, porque se você fizer isso, você não vai ser levado a sério também pelas pessoas. E o que que você quer? Qual é a mensagem que você quer passar aqui? Você quer colocar em pratos limpos. Então você tem que deixar claro, você tem que deixar claro aquilo que você quer. Mostrar que você está decidida, que você decidiu, e aí e dizer para eles que isso não é só mais uma organização, que é algo que vai melhorar a qualidade de vida de todos em casa. Então, que você adoraria que eles participassem nessa organização e porque isso também vai influenciar na vida deles, vai fazer parte da vida deles. E aí você pode, ou as coisas que você pode falar, que é o que esse método traz, é que é uma vida sem tralha, é uma vida onde as coisas não vão mais criar pernas, sem coisas desnecessárias, sem confusão, sem estresse, porque a bagunça também acaba gerando estresse. Então, e aí também que vai passar a ter um ambiente mais arejado, um ambiente mais clean, um ambiente mais confortável, um ambiente mais acolhedor. Então você está sendo muito específica, está dizendo ali o que que vai trazer a organização, quais são os benefícios que a organização vai trazer, o que que vai deixar de ter, aquelas coisas
que vocês não se sentem muito bem no dia a dia, ao longo do dia, porque vão acontecendo algumas coisinhas em casa, e aí você vai eliminar todas essas coisas. Então você está mostrando quais são os benefícios que vai ter essa organização. Então eles vão começar ali ficar com a pulguinha atrás da orelha, que será isso, né? Que ela tá falando, organização, não sei, é uma coisa diferente. Então, e aí o passo 2 é faça da organização um evento. Então, o que você vai fazer? Você vai tornar a organização numa coisa, em algo especial. Então, você vai marcar uma data para começar. E aí você vai comunicar essa data para as pessoas. Quando você faz isso, você está tornando a organização em algo importante, em algo que realmente vai acontecer. Vai chegar naquele dia e você vai fazer a organização da casa. A partir daí, você falou para as pessoas, você comunicou as pessoas em casa, olha, nesse dia eu vou começar. Então elas vão ficar aí, você está deixando ela mais curiosa ainda, está deixando ela assim, nossa, esse negócio aí da organização realmente não é só mais uma organização, realmente é algo que ela marcou uma data e tudo para começar. Então você está dando importância, logo eles vão começar a olhar com outros olhos também. E aí elas vão ficar o quê? Elas vão ficar mais suscetíveis a te ajudar na hora que você começar a organização, mesmo que elas não digam nada, fala, aham, tal, só que você tá levando a sério isso, você tá dando a importância para isso. Aí isso vai ficando, mesmo que eles não dê tanta importância assim, mas isso vai ficando assim lá no subconsciente e tal, e aí você vai demonstrando tudo isso que você quer, você vai demonstrando e vai afirmando e vai colocando, e aí, terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? É desapegar da ideia de querer que eles te ajudem. Isso é muito importante, porque quando a gente fica agarrada numa coisa e fica insistindo, batendo na mesma tecla, a gente acaba sendo chata, tipo, eu quero isso porque eu quero, isso é importante para mim. Você já disse que é importante para você. E se você disse realmente da forma com que se deve dizer, que é com firmeza, com seriedade, sem tonzinho de brincadeira, sem se colocar no lugar de vítima ou de coitadinha, entendeu? Não, você decidiu isso vai ser bom para todos e ponto. E aí, quando você se desapega dessa ideia de quererem que te ajude, não fala mais sobre o assunto, segue a sua vida, deixa as coisas acontecerem. Você já demonstrou isso, já demonstrou que é importante para você, você está decidida, você vai fazer e aí você vai fazer o que é melhor para todos. Então agora deixa as coisas acontecerem naturalmente, sem ficar ali forçando a barra. Porque quanto mais você força a barra, dependendo do que for, principalmente na organização da casa e as pessoas estão contrariadas, quando as pessoas estão contrariadas e você tenta forçar a barra, insistindo, as pessoas acabam se afastando mais ainda. Então depois acaba virando aquele negócio, ela até estava ali com uma pontinha de vontade de te ajudar, mas como você ficou insistindo, falando na orelha ali, ó, agora ela não vai te ajudar de propósito. Muitas vezes já aconteceu isso. Eu aposto que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Às vezes a gente tá até ali querendo uma coisa, mas como a pessoa é muito chata, fica na nossa orelha e não sei o que, não sei o que. Não, agora já não quero mais, já não vou fazer mais, entendeu? Então você tem que desapegar dessa ideia. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Você já mostrou que era importante para você já disse que vai começar, já tem uma data e tudo para começar. Então agora desapega, agora deixa as coisas fluírem com naturalidade. E aí, quando você começar a movimentar as coisas, quando as pessoas verem que realmente esse negócio é mesmo a sério que você está fazendo, que você está levando mesmo à frente isso, que você está fazendo isso, disse que ia fazer, disse que é importante para você, começou a fazer e continua demonstrando que é importante para você. Então, você movimentando as coisas, quando você menos se der conta, as pessoas vão começar a participar. E aí, o quarto passo é o dia D, que é o dia que chegou a data marcada, e aí você vai começar a organização. Então, você vai começar a organização na data marcada, você tem que honrar esse compromisso com você mesma. Porque se você não honra esse compromisso com você, mesmo que os outros, independente que os outros não disseram nada, que não te deram
um retorno, que disseram que sim ou que não, que às vezes a gente está à espera do sim, parece que o sim, quando disserem que realmente vão ajudar a gente, aí tá à espera do sim, parece que foi ok, agora eu posso avançar. Não, você já está decidida, você marcou uma data e chegou na data, começa na data. Começa na data certa, independente se querem, se não querem, se disseram alguma coisa, se não disseram. E aí o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai começar apenas com aquilo que é seu. Então, aí você vai começar organizando as suas coisas, as pessoas vão começar a ver tudo aquilo, você vai começar a tirar as coisas do lugar, porque isso faz uma movimentação muito grande. Se você seguir ali e organizar por categorias e não por divisão da casa, que a organização eficiente deve ser organizada por categorias. Se quiser saber mais, tenho muitos conteúdos aqui no meu canal, pode explorar à vontade que eu falo. Estou sempre abordando esses temas aqui. Eu só não vou aprofundar aqui agora, que é para a gente não fugir aqui do nosso tema. Então, primeiro você vai começar a fazer as suas coisas, vai começar com as suas coisas, as pessoas vão começar a ver e aí vão começar a ver resultado, porque logo na primeira semana já começa a aparecer os resultados já começam a ser visíveis. O meu marido até brincava comigo, e é visível em todos os aspectos, não só no aspecto da casa, como da gente mesma. As nossas atitudes mudam, a nossa forma de ver as coisas mudam, a nossa forma de pensar muda, porque é um trabalho, não é só um trabalho com a casa, mas é um trabalho com a gente mesmo, porque a gente está relacionando com as nossas coisas e vendo o que é importante pra gente, o que não é importante. Então vai ali, a gente começa a selecionar as coisas a partir daí. Tudo aquilo que é importante pra gente fica. Tudo aquilo que a gente quer, que traz alegria, a gente fica. O que não quer, a gente tira. Então logo começa a passar a nossa visão muda e a gente começa a passar isso também para as outras pessoas. Meu marido até brincava, falava: Nossa, daqui a pouco você vai me abraçar e vai ver, vai checar se eu te trago alegria. E aí eu pegava, ia lá, anda cá, vem aqui, que aqui em Portugal dizem anda cá, né? É tão bonitinho, acho tão bonitinho dizer isso, anda cá. Aí eu anda cá, vem aqui, eu abraçava, eu falava: Não, você traz alegria, então pode ficar, vai ficar comigo. Mas é engraçado como isso é transformador e até nas relações a gente começa também a selecionar e a conseguir perceber o que é importante pra gente, onde os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive, e aí a gente começa a sentir, começa a ver as coisas de outra forma, porque a gente começa a provocar isso, os sentimentos e essas coisas, e a questionar tudo aquilo que a gente, todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente possui, por que a gente tem, se realmente traz alegria ou não. Então, quando você começa por aí, já começa a ter ali a movimentação. E você vai na boa, desapegada ali da ideia de querer que te ajude. E você nem fala mais sobre isso. Você está lá fazendo, está na sua vida, fazendo suas coisas e vai indo, vai seguindo. Confia nisso, porque isso, as coisas vão acontecer. E aí depois, o que você vai fazer? Terminou as suas coisas, tem todo um passo a passo. Começar pelas suas roupas, depois você vai pros depois você vai para os seus livros, depois vai para os papéis, depois você vai para os objetos variados. Então você está fazendo todo o movimento. Depois você vai começar a chegar nas coisas que são comum a todos. E aí, quando você chegar nessas coisas que são comum a todos, você também vai precisar da decisão deles, que a decisão não é só sua, né? Você pegar numa coisa e decidir ai, nossa, agora, e decidir se te traz alegria ou não. Então, você vai ter que perguntar para as outras pessoas, porque são coisas comuns a todos. Então, você vai pegar algo que não é só seu, que todos usam, e vai perguntar: olha, isso aqui, se não te traz alegria, primeiro passa aqui por você, passou por você, não te traz alegria. Então, você vai nas outras pessoas da casa, porque aí elas têm que participar também. Olha, alguém utiliza isso aqui, alguém gosta disso, etc. Nananana. Então, mesmo que elas não tenham ainda começado a participar na organização da casa, aí elas já vão participar na organização indiretamente, meio que ali, tipo, não participando 100%, né? Então você vai começar a perguntar, isso aqui, alguém? Então você já tá perguntando, elas já estão vendo as coisas ali saindo, as coisas ficando mais bonitas, mais arrumadinhas, mais clean, tirando aquela bagunceira toda, aquela coisa toda ali que tava uma confusão e que não se conseguia respirar quase. Então elas começam a conseguir respirar, começam a conseguir ver as coisas assim de uma forma
mais leve, elas começam a sentir o efeito nelas próprias, assim, sentindo mais leve, sentindo mais. Chega em casa, tem vontade de ficar em casa assim mais tempo, relaxar no sofá, tá mais com a família. Tudo isso vai acontecendo durante a organização também. E aí, depois, por último, você passa por essas coisas e aí elas já vão começar meio que ali participar. Por último, quando elas já vão ver o efeito que está tendo na casa toda, porque aquelas coisas que todos utilizam, que são comum a todos, são coisas que elas também utilizam. Então, elas vão ver também o efeito aí nessas coisas que elas já utilizam. Depois, o próximo passo é você perguntar se elas querem que você ajude na organização das coisas delas. E aí, isso se você sentir liberdade para isso, né? Se você sentir, ou se ela, por exemplo, do meu marido, eu é que tomei a iniciativa de organizar as coisas deles, aí as coisas dele. Aí eu perguntei para ele: você se importa que eu faça também nas suas coisas? Porque eu acho que vai. E aí o que que eu fui fazendo? Conforme eu fui fazendo a organização da casa, eu fui mostrando os resultados. Eu chamava, vem aqui ver, olha só. Nossa, agora as roupas estão super práticas, agora eu consigo pegar. Vem ver como ficou. E eu ficava super feliz, mostrava, olha só o resultado disso. Nossa, tá espetacular, tá maravilhoso. Então isso ia mostrando, mostrando as coisas, eles iam vendo, 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 vendo. E aí, quando chega na parte que é para organizar a parte dele, ele falou assim: claro, por favor, organiza as minhas coisas. Não foi ele que chegou, por exemplo, nas roupas dele, não foi ele que foi lá dobrar tudo. Eu fiz essas partes. Mas aí sempre que encontrava alguma coisa estragada, ou alguma coisa que não estava assim muito legal, ou que já não usava há muito tempo, eu perguntava: olha, isso aqui você já não usa há muito tempo. Nossa, nem lembro qual foi a última vez que eu te vi. Você realmente vai querer utilizar isso? É assim, alguma coisa especial, alguma coisa que te traga alegria? E aí eu falava assim: ah, realmente isso eu não uso, pode ser para doação e tal, ainda estava novo, e aí ia para doação, e aí começava, ele próprio já começava a mexer nas outras coisas, e aí as coisas iam acontecendo. E aí você deve estar a se questionar: se você tem crianças pequenas, o que fazer com quando se tem crianças pequenas? Então, é de pequenino, não tem aquele ditado? É de pequenino que se torce o pepino? Pois é de pequenino que se torce o pepino. E aí, você vai fazer isso. O que que eu sugiro que você faça? Procure fazer isso de uma forma divertida com a criança. Na verdade, quando a gente faz isso como uma obrigação, quando a gente faz, tem que fazer isso, porque é assim, é o certo, o porquê sim da mãe, né? A mãe diz o porquê sim, tem que fazer porque sim. Então, acaba sendo assim uma coisa meio chata e acaba fazendo emburrada, sem vontade de fazer. Então, quando faz com que a criança participe do processo e que torne isso de uma forma mais divertida, mais alegre, mais legal para ela, porque as crianças não entendem muito. Se você colocar como em forma de obrigação, aí vai ser uma coisa muito chata. Então a gente ressignifica isso, coloca assim de uma forma diferente. E aí, o que você está fazendo? Você está conscientizando a criança desde pequenina, que ela é responsável pelas coisinhas dela, aquelas coisinhas são dela, aquelas coisinhas devem ficar assim, organizada, e mostrando a importância, mesmo que ela não entenda muito bem, não entenda assim direito aquilo que você está dizendo, né? Então tenta mostrar da forma mais fácil possível. E isso é legal porque eu já acompanhei uma pessoa que passou por esse processo e eu conversei com ela. Ela falou assim: imagina as minhas filhas, que ela tem duas filhas. Ela falou: as minhas filhas tiram tudo da gaveta, bagunçam tudo, não estão nem aí. Nossa, é o tempo todo eu brigando com elas porque eu arrumo, elas bagunçam, eu arrumo, elas bagunçam. Então ficava sempre nessa. E aí eu disse para ela: olha, primeiro você tem que conversar com elas e dizer que vão fazer assim uma coisa divertida. Então vocês vão brincar quase assim de bonecas, né? Vão brincar de casinha de bonecas. E aí, só que na verdade elas é que são a bonequinha e as roupinhas são as roupinhas dela, né? Então elas foram lá fazer e ela levou assim de um lado assim mais divertido e ao mesmo tempo falando, explicando para ela a importância, mostrando que agora elas já sabem como é que elas vão fazer, colocando amor nas roupas, fazendo as coisas assim, aquelas coisas que elas gostam, que aí depois ia ficar tudo, elas iam conseguir ver todas de uma vez só, não ia precisar ficar mais bagunçando as coisas.
E aí depois ela me contou do resultado que realmente fez de uma forma divertida e conversou com as crianças, conscientizou elas da importância das coisas, responsabilizou ela pela manutenção e por deixar ali tudo organizadinho. E como elas passaram pelo processo, depois quando elas tiravam alguma que acabavam mudando de ideia, primeiro que isso acontecia raramente, que quando essa coisa de ficar tirando e colocando, porque desdobrando e jogando lá, porque achava que era uma coisa e depois é outra, é quando a gente não consegue ver bem as roupas todas. Então, aí isso até acontecia comigo. Às vezes eu pensava que era uma roupa, tirava e no que eu tirava via lá, ah, não era essa. E afinal, aí colocava meio assim por cima, tal. Quando via, a gaveta já tava uma zona, né? Então, imagina com criança como é que isso não acontece. Isso acontece muito mais rapidamente. Então, a mãe tava doida lá, se descabelando toda vez que tinha que organizar de novo o guarda-roupa, porque já não tinha mais ou as gavetas, porque já não tinha mais roupa passada, já as roupas todas estavam todas amassadas, e aí depois se a criança sai com a roupa amassada, e depois é a mãe que é desleixada e não sei o quê. Ou que não cuidam, ou que não ligam para a criança, então vem aí um monte de outra coisa. Então, isso acabava sendo uma carga para ela, né? E aí ela disse, depois ela falou assim, que agora as filhas dela não fazem mais isso e que elas sempre deixam ali as roupinhas organizadinhas. Quando tiram uma do lugar, que vê que não é aquela roupa, coloca de volta e dobra e coloca de volta no lugar. E eu falei, nossa, isso é fantástico! Realmente funcionou, porque é sempre uma experiência. Eu gosto de fazer sempre as coisas que eu digo aqui para vocês, por isso que eu tô sempre contando o que aconteceu comigo, o que aconteceu com alguém que eu ajudei, porque realmente aconteceu de verdade, não é uma coisa. Tudo bem, eu leio vários livros e eu vejo vários livros, mas eu gosto de pegar aquilo dos livros e colocar em prática. E depois, eu acho que quando a gente fica com isso só na mente e não coloca em prática, as coisas na verdade é um conhecimento perdido, né? Agora, quando a gente pega um conhecimento e coloca em prática, aí é que a gente vê se resulta mesmo. Tem um ditado que diz que é, como que é, nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Porque quando você coloca lá, quando você está no campo de batalha, é que você vai ver se realmente aquela estratégia funciona. E aí eu falei para ela fazer isso e depois fiquei super contente com isso que aconteceu. E aí vamos ao quinto passo. O quinto passo é colocar amor em tudo que você for fazer. Isso é super importante. Na hora que você está fazendo as coisas, quando você faz as coisas com amor, e isso depois vai influenciar as outras pessoas também. Porque se você fizer por obrigação, com raiva ou sem vontade, é melhor você ressignificar isso aí, porque e você tem que encontrar uma forma de trazer amor para isso, porque essas coisas é a vibração que você coloca ali. Se você está fazendo negócio com raiva, as coisas não vão funcionar direito. Se você está fazendo porque você está fazendo por obrigação e reclamando, ai, só eu faço isso, ninguém quer fazer, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Se você se colocar aí nesse papel de vítima, as coisas não vão resultar, porque aí as pessoas vão sentir as coisas que você não está fazendo ali com vontade, com amor, com alegria. Então, quando você leva amor, quando você leva alegria, você acaba transmitindo isso para as outras pessoas e para casa. E aí tudo aquilo que você faz com amor, com alegria e as outras coisas, até as próprias coisas vão começar a irradiar amor. E aí imagina você entrar numa casa cheia de amor ou você entrar numa casa com aquele peso da obrigação, com aquele peso de que você tem que fazer, porque os outros não vão fazer, se não for você. Então você já parou para pensar o que que passa na sua cabeça na hora que você está fazendo as coisas? Isso é super importante, porque aquilo que está aqui na sua cabeça é aquilo que você está expressando, é aquilo que você está colocando para fora, e é assim que as coisas vão ser. Então, quando você coloca amor, você cultiva amor, você espalha amor. E aí, e o contrário também acontece. Então, observe aquilo que você está cultivando. Tudo aquilo que vai na sua mente, tudo aquilo que você pensa quando você faz as coisas, se você está fazendo. Porque às vezes a gente nem se dá conta, nossa mente vai para lugares e aí se você está pensando, ah, eles não estão me ajudando, eu estou fazendo sozinha, isso não é um pensamento que vai ser bom para você. Então você pensa, eu estou fazendo isso porque isso é importante para mim, porque eu decidi fazer isso, eu escolhi fazer isso e as coisas vão começar a fluir e a funcionar e você coloca com amor, coloca amor naquilo.
Se você não está encontrando o amor, você começa a procurar o amor. Primeiro, começa a procurar o amor naquelas coisas que te trazem alegria. Então, você identifica uma peça que te traz muita alegria, que é um dos processos, é o processo da organização da casa. Então, identifica aquilo que te traz alegria, aquele sentimento que te trouxer, aqueles foguinhos aqui assim, de artifícios, você vai pegar isso aqui, essa sensação, e aí você vai replicar nas outras coisas todas. E aí você vai indo e vai procurando isso. Sabe quando tem aquela sensação de qualquer coisa, imagina que bate, você sente o sol assim na sua pele, você sente assim uma sensação gostosa, um arrepio, fala, ai, nossa, que gostoso! O nosso corpo está constantemente a dar esses sinais para gente. Então, quando a gente sente isso, nossa, que gostoso! É esse o caminho. É por aí que você tem que ir. Então, você vai, pega isso e cultiva nas outras coisas todas. Tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que for feito por você, faça dessa forma. Pega aquele exemplo, pega um exemplo. Você tem vontade de ficar descalça na terra, descalça na grama, descalça na areia, sentir a água do mar batendo nos seus pés. Pega essa sensação e leva essa sensação para as outras coisas e busca essa sensação. Tudo aquilo que te faz bem, tudo aquilo que te faz sentir bem, registra isso. Guarda isso, fala, isso me faz sentir bem. Quando você identifica aquilo que te faz bem, você começa a procurar referências em outras coisas também. E aí você vai indo cultivando o amor, cultivando a alegria, cultivando o bem-estar. Porque se você cultivar ao contrário, se você se sente mal com algo, se você só pensa nisso, é isso que você vai ter. Então, eu tenho certeza absoluta que não é isso que você quer, não é mesmo? Então, você cultiva o amor, coloca amor em tudo aquilo que você faz, que é o nosso último passo. E essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo gigante, obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.